Vamos começar então tentando ajudar aí as futuras mamães, quem tem o sonho da maternidade. Já estamos chegando aí no Dia das Mães. Seja bem-vindo, doutor Wilson Jacoude. Obrigado, Samara. Boa tarde. E hoje não veio sozinho a doutora Ana Clara Bugalho, que é ginecologista e especialista em reprodução. Seja bem-vinda. Um prazer. A gente agradece. E como é bom a cada semana, a cada mês a gente trazer ajuda, né, para essas mulheres que têm vontade de engravidar, mas às vezes não é tão simples assim, não é mesmo, doutor? Isso. A doutora Ana Clara está fazendo parte da equipe Fertiembryo. Que legal! Ela é uma pessoa muito capacitada, tanto na parte de ginecologia, obstetrícia, como em reprodução assistida, com capacitação tudo em São Paulo. Que legal! A família Fertiembryo crescendo. Isso aí! E ela tem uma novidade aí para as tentantes, para as pacientes de baixa renda, que não têm condições de fazer uma fertilização. E ela vai falar uma novidade aí especial, um presente que ela está trazendo. Agora já? Não, no final. Final. Só para quem ficar até o final. Samara, eu não posso perder porque eu tenho um sonho de engravidar e não consigo. Então, só para quem ficar aqui até o final, tem uma surpresa aí da doutora pra gente. É isso mesmo? Aí. Bacana. Quando a gente já tem até perguntinha chegando, daqui a pouquinho eu começo a fazer as perguntinhas, mas quando a gente fala de fertilização in vitro, o que seria? Vamos explicar para quem tá em casa. Bom, a fertilização in vitro é uma técnica de reprodução assistida, né? Onde o encontro do óvulo e do espermatozoide é feito no laboratório, né? Então, nós coletamos os óvulos das mulheres, né? A gente induz o crescimento dos folículos, que eu brinco com as pacientes que é a casinha dos óvulos. E aspiramos esses folículos e obtemos, assim, os óvulos, né? E, por meio de ICSI ou de FIV clássica, nós juntamos o óvulo com o espermatozoide e, então, eles vão para uma incubadora e ficam lá por, em média, 5 dias, até a evolução do embrião, até uma evolução embrionária que nós chamamos de blastocisto, que é um embrião de 5 dias. Olha só! E aí, posteriormente, nós fazemos a transferência do embrião já prontinho para a cavidade dentro do útero. Que bacana! Eu toda vez fico apaixonada porque é muito mágico, né? Como que tudo acontece. Doutor, quando a gente fala de fertilização, tem outros tipos também? Então, essa é a fertilização, vamos dizer assim, a técnica que a gente mais usa, que é a fertilização in vitro. A gente tem a técnica da inseminação artificial também, que é uma outra técnica. Mas essa técnica da fertilização in vitro, ela tem dois tipos. Tem a clássica tradicional, que se iniciou em 1978 e beneficiava só as mulheres na época, porque os homens que tinham um esperma fraco não conseguiam se beneficiar. Olha! Porque você coloca um óvulo, em volta desse óvulo você coloca 120 mil espermatozoides e um desses espermatozoides vai ser o mais competente e vai perfurar o óvulo e vai fertilizar e formar um embrião. Essa é a técnica tradicional de 1978. Em 1992, um italiano conseguiu fazer com que mesmo os homens que têm uma baixa concentração de espermatozoide, que os espermatozoides são muito lentos, ele conseguiu, através de um aparelhinho chamado micromanipulador, ele pega o óvulo com uma pinça, e com uma outra pinça ele pega o espermatozoide e injeta esse espermatozoide dentro do óvulo. Olha só! Fazendo com que o núcleo do óvulo com o espermatozoide se fundem e formem um embrião. Quer dizer, então, a partir de 92, todo homem, mesmo aqueles que tem que, muitas vezes, colher o esperma do testículo, né? E lá no testículo colher o esperma, aquele homem que é vasectomizado, por exemplo, a gente tem condições de fazer um embrião e transferir esse embrião para o útero. Que interessante, que bom, né? Que a cada ano a ciência e a medicina está sempre avançando, né, doutora? Quando a gente fala da FIV, então, da fertilização in vitro, em quais casos é indicada? Bom, a principal indicação de fertilização in vitro é justamente as causas tubárias, né? A tuba é uma estrutura que é responsável pela captação do óvulo e lá é feita a fecundação, né? Então, esses primeiros 5 dias do embrião é lá na tuba. E, por vezes, essa tuba é obstruída, às vezes ela é aderida, às vezes a função dela não está tão boa. Ou, por exemplo, pacientes fizeram laqueadura, né? Olha. Que ligaram as trompas. Então, é o meio de fazer essas pacientes gestarem, né? Que bacana. Outra indicação seria os fatores masculinos. Então, como o Dr. Wilson explanou,
vasectomia ou realmente baixa concentração de espermatozoides, aí uma indicação de fertilização in vitro. Perfeito. Inclusive, não, desculpa, pode continuar. Inclusive, nós temos aí o passo a passo, quer ver? Acho que é a próxima telinha. Deixa eu ver. Isso, um pouquinho do passo a passo. Vou pedir pro Stallone colocar aqui na tela pra gente também, porque pra gente mostrar pro pessoal de casa. Então, primeiro ali, olha, estimulação do ovário, perfeito? Isso. Aí depois vem a coleta dos óvulos? Isso, é feito através de um ultrassom endovaginal, né? A paciente é sedada, na própria clínica nós fazemos, lá nós temos centro cirúrgico, tem um anestesista. Então a gente com ultrassom, a gente vai com uma agulha bem fininha, vai lá no ovário, capta o óvulo e passa para o embriologista. Aí a andrologista, que é uma bióloga especializada na parte andrológica, vai preparar o sêmen. Ela prepara o sêmen e faz a fertilização com o sêmen preparado, o sêmen capacitado, que pode ser tanto a X como a clássica, dependendo da técnica que você vai usar, dependendo do casal, né? Perfeito. Do fator de diagnóstico do casal. Tá? Aí ali todo passo a passo até chegar na tão sonhada gravidez. Isso, aí depois tem a transferência embrionária, que é o momento mais assim mágico da fertilização, né? Que é o momento, vamos dizer assim, que Deus ilumina para esse embriãozinho fixar certo lá no útero, né? E daí 10 dias nós fazemos o teste de gravidez para confirmar a gravidez. Olha só. Então é tudo num ciclo de 28 dias, Samara. Desde o início até o final, em 28 dias a gente tem um resultado. Perfeito. Tá. E o nosso bate-papo tá só começando. Segura aí, tem a surpresa ainda. Tem. Pra hoje, tem surpresa. Você que tá aí acompanhando, tá gostando do assunto, tem o sonho, né, da maternidade, tem o sonho de aumentar a família, mas alguma coisa te impede? Aguenta aí, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, com surpresa pra você. E aproveita o intervalo pra mandar sua dúvida também, tá bom? Daqui a pouquinho eu começo aqui a fazer as perguntinhas pros doutores responderem, tá? 2 minutinhos a gente tá de volta, não sai daí. Estamos de volta ao vivo, hoje falando sobre fertilização in vitro, Dr. Wilson Jacoldi, doutora Ana Clara também está por aqui, Fertiembro sempre aqui com a gente, ajudando você, né, a realizar aí o seu sonho. Falando de FIV, tem muitas perguntinhas chegando, já vou abrir para as perguntinhas de vocês, tá? Mas continuando aqui, doutor, quero perguntar o seguinte, o que é biópsia pré-implantacional? Saiu. É uma biópsia que a gente indica para os pacientes acima de 38 anos, para a gente poder selecionar aqueles embriões que são saudáveis para transferir um embrião saudável. E a biópsia ela é feita no 5º dia de vida do embrião, a hora que o embrião está em blastocisto. E uma dúvida muito do pessoal do leigo é, mas vou biopsiar meu bebê, né, meu embrião, ele não vai ficar com alguma falta de olha. Célula e tal. Samara. Oi? O microfone está com problema do doutor. Tá bom. Então vou fazer o seguinte, vou passar a palavra para a doutora Ana Clara, enquanto a gente arruma aqui o microfone do doutor rapidinho. Inclusive tem mais uma telinha aí, está? Solta aí pra gente mais uma telinha. Seria isso mais ou menos que a gente está falando ou aquilo ali é outra coisa? Essa telinha. Ah, tá. Deu aqui, né? O microfone tá... Tá funcionando o microfone, então, Rafa? Pode continuar? Tá, Okay. então lá você tem o blastocisto, né? Essa área em volta do blastocisto, que é como se fosse, a doutora Ana fala que é a casca da laranja, né? É ali que nós vamos fazer a biópsia do embrião, né? Na parte do traficoderma. A parte interna, onde fica o embrião, que é a massa interna, onde estão vendo aquelas bolinhas azuis, lá a gente não mexe, porque lá é a massa interna onde o embrião onde vai aparecer o feto, né? Então é só essa massa externa, essa camada externa de células ali fora, olha, que nós biopsiamos ali de 5 a 10 células, para analisar essas células se são geneticamente normais. Se for células normais, a gente transfere o embrião. Se for células que estão mostrando que o cariótipo tem alguma síndrome, a gente pode, inclusive, descartar esse embrião. Entendi. Que interessante, várias perguntinhas chegando. Chegou a hora, então. Vou abrir aqui. Doutor, estão perguntando aqui. Ou doutora também, olha só. Achei interessante essa perguntinha. Cadê o pessoal me ligando aqui? Quem tem o útero bicorno precisa fazer a FIV?
O que seria útero bicorno? O útero bicorno é um útero que tem 2 cavidades endometriais. Existem vários graus, digamos assim, de úteros bicornos, né? Não necessariamente precisa ser uma fertilização in vitro, mas pode sim haver abortamento de repetição. Entendi. Pode assim haver perdas, pode ter sim uma dificuldade de engravidar, né, com o útero bicorno. Então é necessário uma avaliação, principalmente com ressonância magnética de pelve, para avaliar esse útero, entender se a gente que a gente consegue ajudar, mas no geral nós fazemos fertilização in vitro e sim, é possível ter gestação sim. Respondido. Outra perguntinha aqui. Tô assistindo vocês aqui de Araçatuba. Beijo para Araçatuba. Queria saber se a mulher tiver laqueada, ela pode engravidar por fertilização in vitro? Depois da laqueadura? É uma indicação. É? Uma indicação muito precisa. Que legal. Essa paciente já teve filhos, então ela vai ter uma chance grande de ter um beta positivo. Olha só. Outra preocupação eu tô vendo aqui, doutora, a mulherada falando assim, tenho endometriose, eu corro risco de não poder engravidar no futuro? Eita. Bom, a endometriose é uma doença que está muito em voga hoje, né? Muito se fala. Eu brinco que pode ser um fator de infertilidade, mas não necessariamente é uma causa de infertilidade, né? É uma doença que envolve uma inflamação crônica da pelve. Pode ser que esse ambiente inflamatório não seja tão propício para uma gestação, né? Entendi. E a endometriose, por muitas vezes, vem seguida de aderência. E aí aquela tuba que eu te falei não funciona tão bem. Então, sim, pode haver uma dificuldade de engravidar associada à endometriose. Perfeito. Tá? Inclusive, nós fizemos um programa todo, né, doutor, sobre endometriose, mês passado. Pode procurar no canal da TV Band Paulista no YouTube. É só assistir lá de novo e compartilhar com todo mundo. Nós falamos aqui, né, Samara, que se você selecionar 100 mulheres com endometriose, 70 delas vão engravidar em casa. Não vai precisar de tratamento. E muitas vezes elas engravidam sem saber que tem endometriose. Olha... 30% não vai conseguir engravidar. Então, essas vão ter que procurar o especialista para tratar a endometriose ou, muitas vezes, às vezes até fazer a fertilização. Entendi. Mas é importante, quem tem endometriose, saber que tem e cuidar. Tratar a endometriose. Para lá na frente, não ser um fator de infertilidade. E toda doença, né, com diagnóstico precoce, mais fácil de tratar. Não é mesmo? Com certeza. E a cereja do bolo ficou para o final. Vocês prometeram que teria surpresa no programa de hoje. E que surpresa é essa para quem está nos acompanhando, doutora? Bom, eu e o Dr. Wilson, em conjunto, né, nós da ideia do Fert Embryo, quando eu quis voltar para Presidente Prudente, né, eu estava lá morando em São Paulo, eu e ele, nós externamos nossa vontade de fazer um projeto social voltado para casais e pacientes, mulheres que têm um poder aquisitivo menor, né, e desejam gestação e, por vezes, necessitam de técnicas de reprodução assistida para chegar nesse objetivo. Então, nós estamos quase... Que legal! Pela primeira vez... Que bacana! Divulgando o nosso projeto FIV Prudente. Exclusivo! Aqui no Band de Mulher, coloca aí, exclusivo! Que lindo, lindo projeto! FIV Prudente para todas. FIV Prudente para todos, para todas. Olha, que bacana! Então, é assim, nós temos o projeto, o nosso trabalho... O trabalho da reprodução humana é muito caro, porque o laboratório é caro, é tudo em dólar. E tudo que você usa é descartável, então o preço é caro. Nós temos um preço X, que a maioria das clínicas cobram, e a gente tem um projeto dentro da clínica, que é o projeto Ser Mãe, que já é um projeto que a gente já tem há uns 10 anos. E esse projeto Ser Mãe, ele consegue diminuir o preço em 40%. Olha... Agora, esse outro projeto que nós estamos trazendo para Prudente, ele vai diminuir o preço em 60%. Nossa! Então, se você vai pagar X, você vai... 60% a menos para você realizar o seu sonho. Quando a gente fala de sonho, né? E com
com pendências a gente até dividir esse preço. Facilitar mesmo para a pessoa realizar o sonho da maternidade. Que todas as pacientes que estão necessitando de fazer fertilização, a gente poder ajudá-las. Ai, que bom. Gente, fico muito feliz de, inclusive, ser porta-voz aqui dessa notícia tão boa. Então, se você conhece alguém, por exemplo, você nesse momento, né, não quer, não está passando por isso, mas conhece alguém que tem o sonho da maternidade e não consegue, tá aí, fala que você viu no Band Mulher esse projeto maravilhoso, inclusive na Fertiembro, convido vocês a acompanharem as redes sociais, né? O site também, vocês sempre postam todos os conteúdos lá. Então, bora acompanhar. E que bom, que delícia levar essa notícia, viu? Estamos muito felizes. Mais um tijolinho lá no céu, né? Exato, exatamente. A gente está aqui, olha, fazendo a nossa parte e você faça a sua também. Vai cuidar da sua saúde e buscar o seu sonho, né? Quando a gente fala de sonho, o céu é o limite. Doutora Ana Clara, seja sempre bem-vinda. Volte quando quiser. Doutora, até breve também. Até breve. Até mais.